a mais um episódio desta rúbrica. Hoje o tema vai ser a aura e aqui tentar-vos explicar um bocadinho o que é isto da aura, da espiritualidade, da mediunidade, e para isso eu trouxe aqui a Madalena, que eu já Eu, conheço, lá, já tive o prazer, entre outras coisas, de fazer leituras da aura com a Madalena. E por isso, Madalena, quero-te agradecer, obviamente, por teres aceito o convite. Quero dizer aqui que acho-te uma pessoa muito, muito especial e por isso é que eu também te fiz este convite para estares aqui. Portanto, olha, vou-te dar o palco e vou-te, se calhar, pedir para começares a dizer ou a explicar aqui a pessoas assim que nunca ouviram falar disto, ou que simplesmente já leram qualquer coisa por aqui, tipo, o que é uma aura? Dá para hello, em primeiro lugar. Até Bora. fiquei assim meio sem jeito com a tua apresentação, muito obrigada. Então, o que é isto da aura? Basicamente, nós vivemos dentro de um campo energético que só nos pertence a nós. E esse campo energético chama-se aura. E o que é isto deste campo energético? O que é que ele tem dentro? O que é que se passa aqui dentro? Tem a nossa energia que está super protegida porque é nossa. E quando nós, e aqui trazendo um bocadinho o tema da leitura da aura, quando nós acedemos ou quando eu acedo à aura de alguém, a primeira coisa é, eu não acedo a auras de ninguém sem a autorização da pessoa. Isso não acontece. É uma prática minha, eu acho que é ética, e portanto isso não vai acontecer nunca no dia em que se cruzarem comigo na vida. A energia que está no campo áurico é a energia do momento presente, do agora. Isto não quer dizer que não tenhamos presente energia do que vai acontecer ou de coisas que já aconteceram. Se elas ainda estão, ou seja, ainda se vieram do passado, ainda estão dentro do nosso campo áurico, ou se já estão no passado, se já estão no presente, Sim, não eu passas à percebi. frente, eu repito. Basicamente o que eu quero dizer é, quando temos energia que não pertence ao momento presente dentro do campo áurico, é porque nós ainda precisamos trabalhar sobre ela. Se vier do passado, ainda está em processo. Nós estamos ainda a alargar esse acontecimento, essa energia, essa pessoa, que seja. Se for energia de coisas que vão acontecer para o futuro, quer dizer que ela já está aqui a marinar e que em breve vai acontecer. Estamos a falar de um futuro de um ano. Já aconteceu, na verdade, ligarem-me passado 2 anos e dizer, olha, aquilo que não me fez sentido nenhuma na última leitura da hora que fizemos, está a acontecer agora passado 2 anos, mas não é o normal, não é ser um futuro tão longínquo. A ideia é ser mais perto. E deixa-me perguntar-te, adorei a parte que tu disseste que não, se cruzarem comigo não vou começar a ler auras do pessoal, portanto não é tipo, chegamos ao pé da Madalena e tipo, ela já está a ler a minha aura, mas o que é que eu te queria perguntar? Na realidade isso serve no sentido que uma pessoa para procurar uma leitura da aura, não é? Ou para, o que é que isso vai ajudar? Ou em que momento é da vida, não é uma coisa que vai prever, não serve para prever, serve Ok. o que é que ela Então, serve? antes de responder essa pergunta, vou-te também vou-te responder à parte que tu disseste que eu não começo a ler aura, tipo, não vou passear na rua, cruzam-se comigo, mas nós conseguimos ver a nossa aura. Ok. Nós olharmos assim, muito assim, se olhares muito assim para o teu braço, que por cima dos teus pelinhos, às tantas, com muita atenção, vais começar a ver uma linha Hum. energética. Estou a imaginar toda a Vais gente lá em começar a casa ver, agora a começar a sim, ver. vão começar a ver, sim, é possível, nós vemos a nossa aura e nós conseguimos expandi-la e encolher, e expandir e encolher. Isso E, também delimita os limites, ok, não é? De até onde é que a nossa energia vai. ok. Agora está comigo. E há uma coisa que por acaso agora estás-me a dizer isto e de eu estar aqui a ver isto, eu tenho sempre a noção, porque eu acho que já não é a primeira vez que eu faço, ou que não é bem que eu faço isto, mas que eu vi isto, não é? Uhum. Mas eu tenho a noção que ela é sempre tipo assim uma luz tipo clarinha, tipo um género meio esbranquiçada. Sou eu que vejo assim ou não? Porque já ouvi falar de cores diferentes. Eu acho que pode ser, eu acho que é assim, eu sei como é que eu vejo, mas nós todos vemos de formas diferentes a Ok, aura e concretamente a leitura da aura. Há ok. pessoas que, a forma como eu vejo a energia dentro da leitura da aura, ou seja,
a leitura da aura é suposto tu veres imagens muito físicas, muito óbvias. Eu vou te dizer, eu não vejo imagens nenhumas, nunca vi imagens nenhumas, eu vejo energia. E é muito difícil para mim explicar exatamente o que eu vejo. Eu leio aquela energia, porque eu não vejo as imagens. Okay. Então, dizeres-me que vês uma coisa luz dourada, eu acho que isso também vem muito das nossas crenças, sabes? Que se tu fores a um manual muito antigo, ou um manual, se calhar põem os anjos que descem à terra, ou a pessoa iluminada, é sempre uma aura, percebes? É sempre muito iluminado, tu vês essa luz branca. Pode ser ou não pode ser, eu não sei responder essa pergunta. Ok, então aqui não há tipo, sei lá, eu acho, porque aquilo que eu acho é que isto que estás a dizer é, nós temos tantas coisas que nós já lemos, que já nos contaram, que são crenças, como é óbvio, não é? Que nós temos, e eu acho que depois, pessoas como eu, e assumir isto publicamente, que eu sou extremamente mental, não é? Que eu quase procuro uma lógica e um raciocínio para tudo, não é? Então eu não consigo, se calhar, ou ainda não consigo, se calhar, ir à procura de alguma coisa sem ter uma imagem na minha cabeça formada primeiro, porque o ir à procura do nada ou do vazio ou do ir para algo que eu não sei o que é que vou encontrar, para mim ainda é difícil de fazer. Daí se calhar eu associar isto do tipo, estou a olhar para aqui e vem aquela imagem, ou vem-me aquela luz, ou essa tal luz esbranquiçada, dourada, porque se calhar é algo que eu tenho tipo, guardado, no género, já vi isto em algum lado. Então, olha, uma ajuda que eu te posso dar é começares a praticar mais, viveres o momento presente e fluir com a vida. Isto porquê? Porque se tu só consegues projetar alguma coisa, não é? No futuro, ou seja, se tu vais entrar num sítio onde só vais projetar no futuro alguma coisa, tens expectativas neste caso, tu só vais conseguir projetar aquilo que tu já conheces. Mas há infinitas mil coisas que tu não conheces. E, portanto, uma forma de começares a desligar esse botãozinho mental é começar a não ter expectativas de alguma coisa. Okay. Sim, lá está, isso é um trabalho. Porque te ajuda a abrir a experiência e de repente consegues ver mais para além, porque se calhar tu até consegues ver exatamente aquilo que projetaste, mas como só conseguiste ver aquilo e acreditas que aquilo é o tudo, não te vão mostrar, ou melhor, vão-te mostrar a outra imagem, só que tu não vais ver, porque já viste aquilo que tu esperavas ver, não é? Vivias na expectativa. É um bocado por aí, sim. Então, deixa-me ver se a aura acaba por ser um campo energético, é isso? É exatamente. Estamos a falar de energia. Fechado. É uma coisa que nos pertence a nós, ok? Ok, então vou trazer outra imagem mental minha, mas é como se nós andássemos tipo dentro de uma cápsula, imagina. Uma bolha, uma bolha, exatamente. Estás aquele anúncio do Actimel de há muitos anos? Eles andavam dentro de umas bolhas, imagina, isso é a nossa aura. Ok. Que tem várias camadas. Ok. E essa bolha, vamos lhe chamar assim, ela serve para nos proteger ou não? Totalmente. Okay. Aqui nesta nossa, não podes chamar aura, não precisas chamar bolha, porque é aura. Na nossa aura só mexemos nós, não é permitido, ou não podemos permitir que ninguém mexa. Tudo o que vier exterior e afetar a nossa aura, e acaba por afetar o nosso mood, até muitas vezes a nossa parte espiritual, ataques psíquicos, etc., não é? Se entram no nosso campo áurico, nós é que damos permissão a que isso aconteça. Portanto, uma prática muito boa de proteger a nossa aura, ela está, praticar não só meditação, mas muito contato com a natureza, olharmos sempre para o lado positivo das coisas, não praticar a positividade tóxica, ou seja, se nós não estamos bem, assumirmos que não estamos bem, no fundo se nós formos verdadeiros connosco, praticarmos o nosso bem-estar, tu trabalhas muito isso, não é? O bem-estar, a autoestima, estamos já a trabalhar o nosso campo áurico. Depois existem outras ferramentas mais técnicas, mas para o comum das pessoas, que não fazem. Eu acho que é importante estás a dizer isso exatamente nesse sentido, que não é uma coisa assim tão transcendente, tipo, porque às vezes que eu tenho aquela ideia que, até por conversas com outras pessoas, de que para nos protegermos quase precisamos de fazer aqui um ritual de sei lá, não é? Tipo, estar aqui a fazer uma proteção, quase um género
sei lá, quase uma mesinha ou qualquer coisa do género, não quer dizer que não exista ou que não possamos fazer outras coisas. Não, existe, e é conveniente para muitas pessoas que tu acredites que só existe essa forma de proteção, percebes? É muito conveniente que tu necessites de outras pessoas, que tenhas a crença que precisas de outras pessoas e das aulas e das lições e não sei o quê, para te tornares mais protegido e ganhares essas ferramentas, quando nós somos tipo, a maior proteção do nosso campo energético. E eu apercebi-me disto principalmente quando fui mãe. Foi de repente tu estás mais atenta porque tens ali um leãozinho que tens de tomar conta e viras mesmo leoa de género. Calma que eu não tenho que ir à procura de exterior para me proteger a mim. Eu tenho a capacidade de me proteger a mim e à minha filha, neste caso. Sabes que agora estás a tocar num ponto que eu tenho andado aqui a ter cada vez mais consciência. Pá, eu não sei, e no outro dia eu estava a partilhar isto, já não sei com quem, que eu estava a dizer, eu não sei se é das pessoas que eu sigo ou das pessoas que sabes, tipo, seguir mesmo em termos de redes sociais ou de, sabes, que eu sinto que parece que toda a gente anda-te sempre a oferecer, tipo, coisas porque tu precisas mesmo daquilo, tipo, como tipo, sabes um bocado e estás a dizer, tipo, tu não consegues se não fizeres isto, tu não vais chegar ali se não comprares esta coisa, se não fizeres este curso, se não, sabes? Tipo, muito naquela coisa do tipo, como se nós não tivéssemos poder, nós próprios não tenhamos poder sobre nós, entendes o que é que eu quero dizer? Entendo, tanto que eu chamo isso a parte que agora está muito à voga, se calhar agora, também eu deixei de seguir muitas dessas páginas, se calhar não está tanto na moda como estava na altura, mas é aquela parte de nós falarmos do empoderamento. Isto é uma palavra que eu acho que já discuti isto uma vez contigo, é uma palavra que mexe com as minhas entranhas, porque nós a dizer eu empodero, quem sou eu para fazer com que a outra pessoa tenha poder, não é? Não. A pessoa tem que. Todos nós temos poder sobre nós, não temos que. Obviamente que os cursos, sim, atenção, a leitura da aura foi um curso que eu tirei, foi uma meditação que eu fiz. Mas imagina, uma coisa é tu tirares cursos porque podem ser uma ferramenta, não é? Para te ajudar a potenciar aquilo que tu já tens, não é? Claro. Aquilo que tu já és, vamos pôr assim, não é? Sim. Eu vejo tanto a astrologia como agora o tarot como duas ferramentas, não é? Que eu posso potenciar tudo aquilo que eu acredito e aquilo que eu sei, não é? Mas eu não te vou estar a dizer que, olha, tu precisas de saber astrologia ou precisas de saber tarot para ser daquilo que tu és, para desenvolveres não sei o quê, para curares não sei o quê em ti, não é? Quando isso não é uma realidade. Obviamente, se tu queres uma ajuda de uma ferramenta exterior, não é? Para potenciares e descobrires mais sobre ti, não é? Porque o autoconhecimento é isso, é tu descobrires mais sobre ti mesma, não é? Exatamente. Tu podes encontrar as tuas ferramentas, não é? Tal como tu e o desenvolvimento espiritual não é mais do que isso. À medida que nós nos vamos conhecendo melhor e aceitando melhor quem nós somos, não é? E os pontos que nós temos que trabalhar e evoluir, vamos automaticamente transcender a espiritualidade. É muito como, no outro dia, já não sei, ouvi alguém a dizer que nós, para nos materializarmos como humanos, tínhamos que nos densificar. Eu fiquei preocupada com essa afirmação, porque nós, para elevar a nossa vibração, nunca nos podemos densificar, nós não podemos dar um passo atrás para dar dois à frente, isto não existe neste mundo. Sim. Portanto, e pensar que, partindo do pressuposto que é a linha que eu acredito, que nós somos um espírito encarnado num corpo, não é? Se for para eu me elevar, o meu espírito vai fazer trabalhos para outros sítios, percebes? Ou vai fazer comigo. Agora, ele não vai, de repente, o meu espírito, eu não vou densificar-me, baixar a minha vibração, para sei lá fazer o quê, não é? É interessante, ontem eu disse exatamente mais ou menos a mesma frase, porque eu estava a explicar até uma das pessoas que faz comigo a jornada, que muitas vezes nós vamos fazendo o nosso caminho de evolução, não é? E nós quanto mais nós nos cuidamos de nós temos a capacidade de evoluir em termos mesmo energéticos, de espirituais, de aumentar a nossa vibração, e depois nós temos pessoas que continuam aqui, não é? E que estão lá, mas aquilo que eu estava a tentar explicar, que é nesse sentido, vai começar a doer cada vez que tu queiras fazer isto. E tu vais começar a perceber que já não vais conseguir densificar-te para chegar ao outro, que se o outro não continuar também a fazer este movimento, não é? Vai começar a ser muito doloroso,
muitas vezes se calhar nem vai deixando mesmo de ser possível, tu fazes este trabalho de densificares, não é? Para densificares Sim, e baixares a tua vibração energética, não é? mas isso não quer dizer que as relações tenham que terminar e que as pessoas deixem de identificar, simplesmente estão. Ok, podemos estar aqui a falar de duas coisas. Podemos estar a falar de relações e pessoas amigas que não conseguem acompanhar. Por exemplo, alguém que esteja muito mais à frente que eu, às vezes para mim é difícil acompanhar, mas eu fico curiosa e vou percebendo. E depois há aquela coisa que nós chamamos as pessoas tóxicas, não é? Isto também é outra temática, mas que para mim não existem as pessoas tóxicas. É quando eu aceito baixar a minha vibração, alinhar-me com esta. Nós simplesmente estamos. E atenção, quando eu digo baixar a vibração, não estou a dizer que a outra pessoa está com uma vibração má, não tem nada a ver. É só estamos em níveis de frequência diferentes. Uma está na rádio comercial, outra está na cidade FM. Percebes? Não quer dizer que tenham. Sim, Sejamos más e que estejam música. sim. Mas exatamente, não ouvem a mesma música. E não é por isso. E por isso, se ela começa a ouvir, eu imagino, eu gosto de música clássica, ela começa a ouvir reggaeton ao meu lado, obviamente que eu me vou intoxicar com aquilo, porque não suporto aquela música. Mas eu é que me permiti ficar num sítio onde eu não gostava. Portanto, e também existe muito esta coisa de agora, de nós responsabilizarmos muito os outros pelos nossos mal-estares e pelas nossas feridas e pelos nossos, sabes? Eu costumo dizer que se tu tens, e ontem partilhei uma história a falar sobre isto, se tu não estás a viver em amor, em respeito, se tu estás a atrair, seja aquilo que for, e que tu não gostas daquilo que estás a atrair na tua vida, és tu que atraíste, não foi ninguém, não é? Tanto que nós estamos, eu acredito que nós estamos sempre com espelhos, as pessoas e os outros e as situações são um bocadinho este efeito de espelho, não é? Portanto, ao espelho no sentido em que tu atraíste aquilo, não é? E a vida está-te a mostrar de alguma maneira aquilo que tu estás a atrair. Eu acho que esta é a forma que eu acredito no Certo. sentido até mesmo energético, não é? Se tu estás a vibrar numa certa energia, tu tendencialmente vais atrair a mesma frequência, não é? Semelhante. Exatamente. No entanto, nem tudo é espelhos, ok? Não vivemos todos, não somos espelhos uns dos outros. E na leitura da aura é muito fácil desmistificar isso com a leitura da aura. Há um ponto na leitura da aura em que nós começamos a perceber que há pessoas que estão na nossa vida e não é para nós, e na leitura da aura é sempre de nós para o outro, ok? Ou neste caso, nesta parte específica da leitura da aura, é de nós para o outro. E é o que é que eu tenho, qual é o meu propósito para com a outra pessoa. E eu não estou a ser espelho dela, ok? Eu não estou a ser espelho dela, nem ela está a ser meu espelho. Há simplesmente Agora, aquilo, porque é que há a tendência a dizer esta questão dos espelhos? Porque tu só consegues reconhecer no outro aquilo que tu conheces em ti. É muito mais fácil para nós. É a mesma coisa do projetar o futuro, percebes? Só que começou a entrar, nem tudo é espelho, nem tudo é. E tu repara, nós só consideramos aquilo que é espelho, normalmente, quando nós não gostamos de alguma coisa. Espera, ele está-me a espelhar porque eu também sou assim. Dificilmente, quando estás a ouvir estás a elogiar alguém, estás a pensar que tu também és assim. Mas quando o outro te irrita, tu ficas a pensar, se calhar aquilo irrita-me porque eu também sou assim. sim, mas tu Então, não consideras que isso é algo que tu também tens em ti, quando tu vês, no caso, sendo negativo ou positivo? não, isso sim, mas nem tudo é naquela pessoa, percebes? Ok. Nem tudo é espelho. Há muitas coisas que nós vimos trabalhar propósitos. Aliás, nós vimos trabalhar vários Ou propósitos seja, para a nossa evolução, sim. há pessoas, ou melhor, vamos pôr assim, que eu acho que é esta a linha que eu acredito. As pessoas que estão na nossa vida, não é? De Uhum. alguma forma, nós temos um trabalho a fazer em conjunto, Certo, certo? exatamente, é Pronto. isso. Ponto. Mas, imagina, a parte dos espelhos que eu estava a dizer era, vamos trazer um exemplo, por exemplo, Uhum. a minha mãe, vamos pôr a mãe. Ok. Tem um propósito e um trabalho a fazer em conjunto com ela nesta vida, não é? Então por isso é que Ou nós. não, Ok, ou ou não. não, ou seja, ou pode ser simplesmente tu teres que fazer um trabalho para a tua mãe, Ok, percebes? ok, Porque ok, pensa uma coisa, ok. ou melhor, tu receberes um trabalho da tua mãe. Aqui é assim, ninguém é mártir, percebes? Ninguém morre por ninguém, ninguém,
dá a vida por ninguém. Ninguém está aqui por ninguém. Nós estamos todos por nós. Percebes? Sim, quando eu estava a dizer tipo uma com a outra é no sentido de há um propósito ali, não é só, não é no sentido que estava a dizer, não é só ela ser um espelho ou eu ser um espelho, é Ok. tipo, quando tu escolhes vir nesta mãe, com esta mãe ou com esta, no caso vamos usar a mãe, é porque existe um trabalho a fazer, no caso da nossa parte para com aquela mãe, ou seja o que for, certo? Certo, totalmente. Há um acordo espiritual que foi feito antes das duas encarnarem, que é, olha, eu preciso de trabalhar a frustração, diz a tua mãe, e tu dizes, e eu preciso de trabalhar, aprender a dizer que não, está a ver? Então a tua mãe diz, ok, então tu vais nascer com a minha filha, o que é que achas disto? Isto assim de uma forma muito alegórica e romântica, não é? Tu nasces com a minha filha, vais-me estar sempre a dizer que não, que é para eu conseguir trabalhar esta frustração. Vocês fazem este acordo espiritual, apertam as mãos, vêm e pronto. Então, porque, por exemplo, para mim, quando entra a parte de ser um espelho, não é? Certo. Quando eu ainda não tenho a consciência disso, porque há muita gente que não tem essa consciência, não é? Tanto que há muita gente que às vezes me diz, mas eu não entendo porque é que eu nasci nesta família, eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer, eu não me sinto parte da família, nananana. Quando eu digo esta parte do espelho quando eu não tenho esta consciência, e existe, e para mim, eu vivi isto muitos anos com a minha própria mãe, que havia constantemente atitudes dela que do nada aquilo despoltava uma coisa em mim, tipo que eu quase que, imagina, muitos anos eu achava que aquilo era um problema dela, ou seja, continua a ser um problema dela, mas na realidade aquilo queria dizer-me alguma coisa também de mim. Exatamente. Entendes o que é que eu quero dizer? Tipo, sim. Eu durante muito tempo eu não vi, mas quando eu ganhei consciência eu percebi que aquilo que despoltava aquele gatilho em mim, aquela raiva, aquela coisa que apetecia mesmo tipo gritar com ela e falar mal, era mesmo raiva, sabes? Que aquilo despoltava aqui sobre isso. Eu percebi depois, obviamente, mais tarde, que aquilo era um espelho, no sentido, eu tenho isto para trabalhar em mim, porque eu também tenho aquilo que ela tem. Percebes o que eu quero dizer? Então eu estava a falar nos espelhos neste sentido que às vezes existem coisas na outra pessoa, até próxima, não é? Que nós, lá está, eu estou a usar um exemplo negativo, não é? Mas porque é o mais comum, eu acho, de toda a gente reparar, vá, digamos assim. Porque é o mais fácil, era o que eu estava a dizer. Pronto, exatamente. Então vamos lá, se a pessoa desperta aquilo em mim, no caso havia aquela raiva que ela despertava perante aquela atitude, ou aquelas atitudes que eu via dentro da mesma forma, então para mim aquilo foi depois mais tarde o género, ok, eu tenho que trabalhar isto em mim também porque eu também faço isto igual, eu também tenho este padrão, vá, em mim. Certo. E daí que eu encaixo esta coisa dos espelhos. Ok, percebo. Então não era tipo, ok, não é todos somos espelhos uns dos outros, mas é do género, há qualquer coisa sempre... Todos somos propósito uns dos outros. Eu acho que é mais bonito dizermos, é mais alinhado pelo menos com a minha verdade, todos somos propósito dos outros mais do que espelhos. Porque espelhos têm sempre a conexão negativa, sempre. Qualquer exemplo que tu vais dar de espelhos vai ser sempre negativo, é sempre o mais fácil. E quando tu falas em propósito, todos somos propósitos, tu consegues transformar as coisas mais negativas em positivas. E se tu és mental, então vais perceber isto. Tu disseres, a minha mãe era o meu propósito, trabalhar com a minha mãe, isto, isto e isto, mas dizes de uma forma que se calhar já acolhes com mais amor do que o espelho de raiva que tu tinhas. Sim, é o peso, exatamente. Aquilo, sim, ok. Mas respondendo à tua pergunta de o que é que leva uma pessoa a uma consulta de leitura da aura? Então, basicamente eu costumo dizer que a leitura da aura não vou dar novidade não vou dar novidade nenhuma a ninguém. Porque basicamente é uma leitura de tomada de consciência. Tudo aquilo que está no teu campo áureo é tudo aquilo que tu já sabes, o teu espírito já sabe. E é uma conversa que eu vou ter com ele, não contigo, corpo e mente. Vou ter uma conversa com o teu espírito. E ele já sabe, o que eu te vou ajudar é trazer à consciência elementos que naquele momento tu precisas de trabalhar ou precisas de te aperceber, o que seja. Não é? E agora, tu dizes-me como é que é feita a leitura da aura? Sim, eu vou pôr podes explicar essa parte? Sim. Então, a leitura da aura tem como base a meditação das rosas. Nós trabalhamos na leitura da aura muito as rosas.
E é por camadas, nós vamos, imagina uma cebola, não, agora que estamos nas rosas, vou voltar às rosas, imagina uma rosa cheia de pétalas, nós vamos começando, tirando pétala a pétala da rosa e começar a perceber como é que tu estás no momento presente, e lá está, o que é que tu precisas trabalhar, como é que a tua intuição está, que pessoas é que estão na tua vida e qual é que é o teu propósito com elas, vidas passadas, e porque é que as vidas passadas são importantes na leitura da aura. Não é uma mera curiosidade. Nós trazemos também a energia das vidas passadas. Pronto. E então vimos ver o que é que precisamos de trabalhar energeticamente, ou às vezes é só justificar alguns comportamentos que temos. Olha, tu estás a sentir isto porque numa vida passada tu foste assim. Ou então pode ser, olha, esta vida passada está-te a bloquear, tu estás a sentir-te assim nessa prisão, nesse sufoco, nessa ansiedade, porque esta energia te está a bloquear, portanto, bora aqui desbloquear, a bola para a frente. Ou então, simplesmente é, olha, tu andas a sentir essa coisa espetacular, a explodir dentro de ti, queres ir correr para o mundo, gritar, que estás feliz, porque há esta energia da vida passada que está a precisar de ser liberta, mas num sentido positivo, ou seja, despoltada, sabes? Então, bora lá arrebentar com isto. E pronto, também vemos os chakras, que é sempre o clássico, acho que é o clássico de qualquer terapia e que é super importante, e acho que é possível que se vulgarize mais os chakras mais do que, na verdade eles são os nossos canais energéticos, é por aí que nós recebemos toda a informação do nosso campo energético, do campo energético do outro e do mundo. E acho que é mesmo importante trabalhar chakras, não é assim uma coisa tipo, só porque eu estou com este chakra bloqueado, ou porque eu estou desfeita. Não. E muitas vezes o desfeito é na nossa cabeça, não tem nada a ver com os chakras. Sim, sim. Mas deixa-me pegar numa Sim. coisa que disseste, que eu acho que também é importante desmistificar um bocado. Essa parte Ok. das vidas passadas, Uhum. eu também sinto que há muita gente que, para já, que há pouca gente que trabalha isto, no sentido de, por exemplo, na minha área da astrologia, eu conheço poucas pessoas que trabalhem em astrologia kármica, ou que Ok. falam muito sobre, ou que falem sobre karma. E talvez também possa ter a ver com isto, mas eu ainda tenho muitas pessoas que acham ou que procuram em vidas passadas uma justificação para aquilo que acontece nesta vida, no sentido de livrarem-se um bocado do género de Da culpa, responsabilidade, já lá está. responsabilidade, exato, tipo do género, sei lá, eu de certeza que isto é kármico, porque não é normal isto estar a acontecer na minha vida tantas vezes, ou assim tanto, estás a ver, tipo, sei lá, ou eu não tenho sorte em trabalhos, ou com relações, ou será que eu estou com esta pessoa porque nós temos uma ligação kármica. Então, tipo, esta coisa das vidas passadas ainda está muito associada, eu acho, a esta parte de que, Ok. se me disserem que isto é da vida passada, então eu já tenho uma justificação, estás a ver? Tipo, eu Exato, e já não não vou tenho que fazer trabalhar nada. mais, sim. Sim, eu E não percebo é isso, isso. mas mesmo que seja de uma vida passada, precisa de ser trabalhado, ou seja, eu percebo o ponto onde é que tu queres chegar. Basicamente, se me está sempre a acontecer a mesma coisa, é porque eu estou sempre no mesmo nível energético, ou estou sempre a colocar a minha energia nessa coisa. Portanto, o padrão vai-se continuar a repetir enquanto eu lá estiver, enquanto eu fizer o mesmo, só vai desviar a energia, só vai expandir para outro sítio quando quebrar aquele ciclo. Pronto. No entanto, as vidas passadas, sim, nós podemos trazer algum karma da vida passada. Eu, honestamente, posso dizer que sou um bocadinho cética em relação a isso, porque lá está, porque olho para isso como uma justificação ou uma desresponsabilização de quem eu sou. Só que mesmo quando nós encontramos algum karma vindo de uma vida passada, não é? Temos que trabalhar sobre ele, senão, olha, vais morrer e quando na próxima encarnação vais trabalhar. Vai levar para mais uma vida. Sim, é isso, vais. Yeah. Portanto, agora, eu acredito mais que nós estamos nesta vida mais para evoluir espiritualmente e não tanto para trabalhar karma. Percebes? Eu acho que o karma é só. Aliás, Eu, vamos lá ver. Se nós. Desculpa. não, eu estava a tentar. Se tu estás a repetir padrões, não é? Nós parece que estamos a falar de várias pessoas, nós estamos a falar de um espírito e nós não nos podemos esquecer disto. Nós somos um espírito, podemos ter sido homem, mulher, japonês, francês, o que seja, mas estamos sempre a falar da mesma pessoa. Portanto, sim, se calhar o ciclo energético, e provavelmente pode ser karma de não teres quebrado esse ciclo energético numa vida passada, mas se há uma tomada de consciência no agora,
Então, Sim, porque lá está, eu acho que o facto de tu teres acesso, ou poderes ter acesso a vidas passadas, não é? Em alguma terapia, ou seja, naquilo que for, eu penso que o que faz sentido para mim é que tu, ao teres essa consciência, tu possas fazer alguma coisa com ela para a tua evolução, não é? Agora, aqui, não é? exatamente. Portanto, tendo lá dá, trouxeste isto que eu acho que é super interessante, que é um espírito em vários corpos, portanto, é quase como se o mesmo espírito, não é? Ele já teve Sim. outros corpos, outras vidas, não interessa onde, não interessa, mas é como se isto fosse um trabalho contínuo, espiritual, certo? Não é como se fosse, É, porque imagina, pronto, e agora entrando, e aqui numa parte mais mediúnica, não é? sim, E espírita, sim, quando tu morres, o teu espírito tem trabalho para fazer do outro lado também. E não é garantido que vá reencarnar outra vez no mundo, até porque nós não somos o único planeta que aqui vive, neste universo, não é? Existem sei lá sim, quantos. Mas pronto, isto para te dizer que há trabalho do outro lado a fazer e o espírito também evolui muito do outro lado. Há pessoas que morrem agora e já não voltam mais. E estão a fazer, por exemplo, trabalho de guia, tornam-se guias. sim, Mas sim, isto, pronto, levando, sim. saindo aqui do plano terreno e indo ali para outros mundos. Sim, sim, mas lá está, eu acho muito interessante porque lá tu estás a dizer, não é como se fosse, isto é a minha mente a falar, ok? Quando Sim, eu digo não é como se fosse, é porque eu, como lá está, como, eu não, como para mim ainda não é uma verdade absoluta no sentido sim, mental, estás a ver? Então, apesar que eu sinto que entendes tipo, a diferença? Mas às sim, vezes aquilo que a minha mente passa ainda não está alinhado com aquilo que para mim eu sinto como verdade. Mas eu queria trazer isso que o facto de nós também termos essa consciência de que isto é algo contínuo, não é? Ao fim e ao cabo uhum, também nos poderia ajudar, ou pode ajudar, a se tirar aquele certo peso também da morte, não é? Porque sim. tratando isto como um género, estamos num processo, não é? Sim, bem, vamos entrar noutro campo. Não, 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 não quero entrar, não Que eu quero, não posso quero. entrar na boa, mas eu ia te dizer que não é. Eu demorei, imagina, eu sou médio desde que me conheço e foi uma coisa que eu demorei muito tempo a aceitar a morte, não com medo, mas a aceitar todo o processo, principalmente porque tive uma mãe que morreu. Portanto, temo que aquilo que eu possa vir a dizer agora possa chocar no sentido de não é tipo, ela é maluca, não, é de ferir suscetibilidades sem essa necessidade, porque acho que o processo de morte para o ser humano é É delicado. algo que está, Sim, sim. Mas olha, sim, eu queria pegar, já que agora falaste nisso e naquilo que nós estávamos a falar em off, que nós tocámos na parte da intuição e da mediunidade, e que certo. eu estava aqui a baralhar, a baralhar não, a misturar isto tudo, vá. Uhum, E tu disseste que a leitura da aura, tu não precisas de ter este lado de mediunidade, que, certo, pronto, explica-me tu, explica tu, que é para não baralhar isto outra vez, aqui ok. esta parte de intuição e mediunidade são separados, são São duas juntos? coisas diferentes, sim, elas coexistem, podem coexistir, mas são duas coisas diferentes. Ok, A mediunidade, que é a parte mais fácil de explicar, é a capacidade que alguém tem de contactar com outras identidades. Podem ser espíritos, pessoas que já morreram, podem ser energia, podem ser anjos, podem ser guias, podem ser uma data de coisas. Outros seres, outras entidades que não não terrenas. estão tão conhecidos, sim, não terrenos. Eu ia dizer extraterrestres, mas acho que não terrenas é mais. Ok, Uh, é menos fictício, sabes? Pronto, a mediunidade tem a ver com isso, a capacidade de comunicar para além do ser humano. A intuição é a capacidade que nós temos de nos ouvir e de ler o mundo, aquilo que está à nossa volta. ok. Portanto, aquela coisa que muitas vezes eu acho que eu devia arriscar, não sei. Toda a gente está a dizer para eu não fazer isto, que pode acontecer, mas eu não sei. É uma certeza que te vem dentro de ti que não, eu vou avançar, sabes? Ok. E quando eu falo da leitura da aura, e digo que é uma leitura intuitiva, é isso mesmo, porque tu vais recebendo mensagens
do campo áurico, da energia da outra pessoa, portanto, de um ser humano, apesar de ser o espírito, és um ser humano, está encarnado no ser humano, e tu vais lendo com a tua intuição. Não está aberta aqui o campo mediúnico, sendo que eu, neste momento, passados estes anos todos, já misturo os dois. Portanto, na leitura da aura não é suposto aparecer pessoas que já morreram. Ok. É uma leitura no momento presente, portanto, no agora, pessoas que estão vivas, pessoas que servem o meu propósito, percebes? Bom, então é como se, e até para eu próprio desconstruir, Sim, então é como se tu, tirando aqui agora um bocadinho a parte da mediunidade, é como se fosse certo. fazer uma leitura, ou melhor, tu disseste uma frase há bocado que eu acho que é mais assim, tu vais comunicar com o espírito daquela pessoa que está ali à Uhum, tua frente, não é? E vais uhum, fazer uma leitura do tal campo áurico, certo. ok? Então tu não vais hum, receber informação de outras entidades a não ser aquele espírito daquela pessoa que está à tua frente. É a Exatamente. única troca que vai existir é entre tu, Madalena, Sim, e o espírito da pessoa que está à tua frente para fazer a leitura. É isso? exatamente, exatamente. Até porque tudo o que entra dentro do teu campo áurico é teu, percebes? Portanto, não há entidades exteriores dentro do teu campo. O máximo que pode acontecer é no final eu pedir uma mensagem aos teus guias, mas nem os teus guias estão dentro do teu campo áurico, percebes? Eles simplesmente são guias, a palavra diz tudo, não é? Sim, sim. Portanto, eles não entram dentro do teu campo áurico. Então, tu não precisas de ter desenvolvido essas capacidades mediúnicas para poder fazer a leitura da aura. Não de todo. Ok. E outra dúvida que eu tenho também, pode ser que seja de mais alguém. Quando tu dizes que a mediunidade é tu comunicares com outras entidades, vamos chamar assim, Uhum. fora do plano terreno, ah, Certo? então, por exemplo, quando alguém usa, e aqui tu falaste, eu vou ter que misturar isto, mas bora Ok. lá ver se eu consigo explicar. Quando tu sentes aqui aquela intuição de que é para fazer, não é para ir, ou, não, ou sim ou não, não é? Uhum. Tu sentes qualquer coisa aqui dentro, não é? Do género, seja aquilo que for, é para aceitar este trabalho, pá, eu sinto que é para ir ou não, não é? Pronto. Mas, por exemplo, para quem trabalha ah, por exemplo, com tarô, com oráculos, com todas essas ferramentas, não é? Porque isto é uma dúvida minha, lá está, se calhar muito trazida pelo meu lado mental, de precisar desta lógica. Mas quando tu pedes ao universo, ou quando tu trazes e queres trazer a partir daquela ferramenta uma mensagem para a outra pessoa, tu estás a trabalhar a tua mediunidade, ou estás a usar a tua intuição. Sabes responder? Estás a trabalhar a tua mediunidade, sendo que eu aqui faço um alerta grande, que não é suposto, pelo menos até agora, até o que eu aprendi com a minha própria mediunidade, tu chamares Uhum. sem, quem quer que seja, sem ser os teus guias, ou seja, Sim, se sim, alguém sim. morre, se alguém morre, não é suposto tu andares a chamar a pessoa, porque ela está num nível assim, para ela chegar a ti, aí sim vai ter que baixar, estás a perceber? Sim, 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 não, Não isso é eu também tenho suposto. noção disso, sim. Mas quando tu estás a fazer um trabalho de tarot e pedes uma mensagem para aquela pessoa, estás a trabalhar com os teus guias. Sim, e isso é, E isto, ok, sim. sim, sim, sim. Diz? Não, estás a Eu trabalhar ia com os teus guias. eu ia só Ou perguntar, com os isso guias dela. exatamente, pronto, não é, eu só posso falar de mim, quando eu trabalho qualquer tipo de ferramenta, eu peço, e os únicos que eu chamo são a minha equipa espiritual, não é, a guias, anjos, Uhum, não é? E obviamente que eles possam, não sou eu, ah, se for necessário entrar em contacto com os guias da pessoa para que haja esta troca e a mensagem chegue, certo. não é, ou a mensagem passe, não é? Mas isto é trabalhar a tua mediunidade, estás a entrar em contacto com outras entidades, certo? Exatamente, exatamente. Imagina, a mediunidade tu não tens que ver, Ok, percebes? Tu não ok. tens que ver, até porque esta coisa de nós vermos, dizer que aparece, isto é dos filmes de terror, as pessoas, porque tu quando passas para o outro lado, tu largas o teu corpo físico, tu Sim. transformas-te numa energia outra vez, tu transformas-te em energia. Tu podes ver, sim, ou seja, os espíritos lá podem se tornar humanos quando necessitam de ser reconhecidos por alguma razão que tu não estás a reconhecer pelo olfacto ou por alguma coisa, então tornam-se visíveis, ou quando o espírito morre e não aceita que morreu. Sim, E sim. então continua a precisar-se de ver de uma forma física.
a mesma coisa que há mil e um tipos de mediunidade. Podes ver, há a evidência, não é? Há o ver, desculpa, eu não sei os termos técnicos, há o Ouvir, ouvir, o ouvir. cheirar, quer dizer, há imensa coisa, há a sensibilidade, há mil e uma coisas, portanto, não é por estares a lançar cartas, não é por estar, desculpa a expressão lançar cartas, mas não é por estares Não, ali mas a é fazer, mesmo isso mesmo. sim, não é por estares a lançar cartas e que pediste a ajuda e a intervenção da tua equipa espiritual que tu deixas estar a trabalhar a tua mediunidade. E ao longo do tempo vais vendo que isto de repente tu começas a dizer, espera aí, eu usei este termo, tipo, eu nunca usei este termo, ou o meu tom de voz mudou, ou não sei, mas isto acontece muito em leitura de aura. Sim, lembras que eu te uh, disse isso da última vez? Que a sim, tua forma de falar era completamente diferente quando tu estavas a fazer uma leitura ou quando tu estavas a falar comigo. não reparei também, nunca reparei, mas pronto, mas de repente tu podes começar a usar termos técnicos que a outra pessoa vai perceber e que tu não percebes. Sim, porque também há essa conexão depois com a outra pessoa, não Sim, é? Nesse sentido. porque é o serviço ao outro. Sim, sim. E está sempre presente, olha, na dúvida se te inscreves num curso ou não, se te fazes isto ou não, é sempre, o serviço é para o outro ou é para alimentar o ego de quem vai facilitar, vai não sei o quê, Sim, 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 sabes? sim. E eu queria te perguntar outra coisa, que eu acho que eu acho que tu já partilhaste isto, ou já falaste sobre isto, mas deixa-me antes de ir aí, deixa-me ir aqui fechar isto aqui, a parte da aura. Então, a leitura da aura é uma tomada de consciência Exatamente. para qualquer pessoa que queira fazer leituras da aura, para ter consciência daquilo que ela está a viver no presente, daquilo que pode estar a influenciar ou não influenciar Sim, do passado ou do que aconteceu, ah, é também no sentido então de autoconhecimento, mais por aí, exatamente. não É é? exatamente isso. Até mesmo, eu senti sempre assim, um género de uma orientação também, que às vezes a Totalmente. começar, lá está, não sabes bem. Para mim, por acaso, a última que nós fizemos serviu muito como confirmação de muita coisa. Portanto, Sim. também pode servir como do género, ok, eu quero só mesmo perceber se eu estou a ir Sim, no sentido correto, certo? certo. É isto tudo, não vou acrescentar mais. Está tudo bem resumido, então. Exatamente. Tá mesmo. E eu queria te trazer isto, porque eu própria fiquei curiosa, eu acho que tu partilhaste isto há algum tempo nas tuas redes sociais. Ah, a parte da mediunidade, tu acreditas que toda a gente tem ou não? Eu acredito que toda a gente tem mediunidade, mas como é que eu te sei de explicar isto? Toda a gente tem mediunidade e nós discutimos sobre isso. Discutimos, salvo Sim, seja. eu acho que eu te mandei uma mensagem e Sim, trocámos qualquer porque coisa. eu falei tipo qualquer coisa dos comuns mortais, qualquer coisa assim. Eu acredito que toda a gente tem mediunidade e toda a gente pode trabalhar a sua mediunidade. E não acho nada que seja impossível, até do mais cético dos céticos, de repente cai uma luz sobre ele e começa a sério. E isso aconteceu com uma pessoa que eu conheço altamente científico, zero de gozava, dizia que isto das leituras da aura era xalalás e não sei o quê, até que acontece uma coisa na vida dele. Eu faço uma leitura da aura e de repente o homem está a trabalhar neste momento, está no Brasil a Ok. trabalhar em campos mediúnicos, portanto Ah, foi assim uma volta gigante. Portanto, eu acredito que toda a gente pode trabalhar a sua mediunidade. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, que é, há uma coisa quando se aceita ou quando se começa a trabalhar a mediunidade tem a ver com o entusiasmo, porque de repente a vida, calma, há coisas para além disto que eu conhecia, há todo o uhum, universo e nós começamos a nos entusiasmar muito. ok. E muitas vezes o que é que acontece? Perdemos, porque é normal perdermos. E Ok. de repente começamos a ir para redes que não são tão favoráveis e que não estão tão disponíveis para nos ajudar a crescer, mas muito pelo contrário, querem-nos é manter ali em banho-maria e sentir que eles é que são os gurus Ok. e que tu és tipo a ovelha, estás a perceber? Sim, Tipo, aí pronto. já falamos um bocadinho, já entramos naquele campo dos falsos gurus, não é? Não,
Não, sim. não, para Enfim, mim qualquer guru é isso, percebes? Qualquer guru é isso, porque não te permite libertar-te, sim, 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 sim. Lá percebes? está. Não te permite, eles chamam todos os gurus, chamam-te ovelhas, te chamam Eu acho o que seja, chamam os meus, sei lá. Eu, eu acho que isto vai um bocadinho de encontro àquilo que estávamos a dizer no início, ou que eu estava a dizer, que é como se tu precisasses, ou vendem-te alguma coisa, como se tu precisasses daquela pessoa, daquele curso, daquela coisa para, não Sim, é? Portanto, é um bocadinho sim. nesse sentido. E depois há o segundo ponto, que é tu estar no entusiasmo. Eu acho que todos nós passámos pela fase de entusiasmo. Eu passei. Tipo, estava tão feliz. Eu acho que foi tipo a altura da vida que eu estava mais feliz quando aceitei a minha mediunidade. E depois estabilizas, ok? Começas a reconhecê-la e começas a perceber o que aconteceu comigo. Eu nem vou falar dos outros, eu vou dizer o que aconteceu comigo. É que eu fiquei ali em banho de Maria. Ou seja, eu comecei a ser levada para o que se encontra nas redes sociais e parece que toda a gente tem coisas a dizer para, e no fundo, nas entrelinhas, é para ser o bem, é para ser validado e para as pessoas gostarem de si e para estão interessados no número de seguidores. Pá, isto é verdade, desculpem, que é só o ego. E eu senti-me ali a marinar, a achar isso mesmo, mas não fazia nada por isso e de repente dá-me o clique de isto é o serviço ao outro e eu tenho que estar disponível para o outro. E isto é muito giro que eu te vou contar porque eu tive imenso tempo sem leituras de aura enquanto estive a marinar nisto. Tipo, só via as coisas a acontecerem. Tipo, de vez em quando, claro, caía alguma coisa em mim, tinha alguns insights e ia escrevendo, mas só estava a marinar. E quando, no dia em que me cai, eu digo, isto é o serviço ao outro. E as pessoas andam todas a ignorar que a mediunidade é servir o outro. Então, e quando eu falo do outro, não é a pessoa, eu falo os outros. As equipas espirituais, os espíritos que aqui andam e que entram em contato connosco, eles precisam também do nosso trabalho aqui. As equipas espirituais, os teus guias, não, não servem para nada se tu não precisares deles. O papel deles é servir-te. E, por exemplo, os meus guias de cura, eles mudam, eles vão mudando à medida que eu vou evoluindo, eles também vão evoluindo lá atrás. Portanto, eu vou trocando de equipa espiritual quando estamos a falar de guias de cura, de healing. Pronto. E quando eu fico muito tempo sem fazer healing, eles tipo, envelhecem ao meu lado. E é terrível quando eu passo para o outro lado, percebe? Quando eu decido voltar a avançar. Ok. Portanto, o nosso é servir, nós não somos, e eu não quero estar aqui a dizer que isto é uma capacidade, uau, e não sei o quê, Eu, mas eu- há um propósito nisto, eu nasci com um propósito para isto, e é para quê? É para eu dizer aos outros que sou médium? sim, eu lembro numa frase que tu me disseste que fez um clique aqui dentro, que tu disseste-me assim: olha, pá, eu não vou contextualizar porque acho que não vale a pena, mas tu disseste Sim. pá, os teus guias estão aqui em pulgas para te ajudar, mas tu tens que pedir, tipo, tu género, tu tens que Foi. querer, tu tens que querer, tipo, que eles te ajudem, porque senão eles não vão interferir, tipo, tu não pedires, e agora estás a dizer, tipo, tu precisas, eles só podem fazer o trabalho deles se tu precisares deles, não é? Portanto, é um Sim. bocado dentro dessa linha, não é? Tipo, ok, diz que precisas, não é? Diz que ajuda. É isso, sim. Que é porque é o trabalho, é o que é o trabalho deles, nós trabalhamos todos em equipa. Sim, E mesmo de um dos meus primeiros trabalhos mediúnicos, aqui já para fechar, já estamos aqui a fazer uma hora, sim. um dos meus primeiros trabalhos mediúnicos foi encaminhar espíritos para a luz, espíritos de pessoas que morreram e que andavam aqui, que não sabiam ir para a luz. Esse foi o meu primeiro trabalho e de repente, há uns meses atrás, caramba, começaram a chover outra vez e eu disse, esqueci-me do que eu andava aqui a fazer. Então, bora lá voltar a ajudá-los a fazer a travessia. Ok, bom, então, olha, eu acho que resumimos aqui bem o que é isto da aura, leitura e introduzimos e trouxemos aqui Sim. outros temas no meio, como é óbvio, surgem sempre, Sim. faz parte, não é? Ahm, eu quero-te só deixar uma última pergunta para fechar, que eu faço sempre assim, Ok. uma pergunta surpresa. Ai, ok. Então era nada especial, que é eu queria que tu deixasses aqui, esquecendo o tema propriamente, Uhum. se tu estivesse aqui imagina, estás aqui numa palestra com imensa gente, se tu estivesse a dar uma palestra, o que é que tinha de ser algo mesmo que tu não podias deixar de dizer?
Eu acho que não era deixar de dizer, eu sou mais de fazer perguntas, sabes? Ok. Que era tipo, qual é que é o passo que falta para mudarmos a nossa vida, para irmos encontrar aquilo que queremos? O que é que nos falta? Ok. Acho que é só isto. Não é nada Vamos deixar. filosófico, não é Vamos nada, deixar. mas. Não, eu também adoro fazer perguntas, por isso eu vou dizer, vamos deixar essa pergunta Sim, em aberto, para deixar sim, toda a gente a pensar sobre ela, quem sabe trazer uns insights aí ao pessoal. sim. Por isso, Madalena, obrigada. Obrigada eu. E deixa-me só, antes de fechar, ah, Claro. para fazerem leituras da hora contigo, basta mandarem-te mensagem, certo? Sim, no Instagram, Madalena Vassalo. Ok. É tudo junto, não há nada. Eu vai ficar aqui identificado no. Ok. Não tem grande ciência, é o meu nome. Beijinhos e obrigada, Jana. Foi Obrigada. muito bom. Espero que também tenha sido bom para quem nos ouviu. Beijinhos. Bem.